Marucho, muito obrigado por ter aceito o convite. Poxa, fiquei muito feliz. Pessoalmente, é um prazer imenso poder fazer essa live com você. Uma pessoa que tanto admiro, uma pessoa que eu leio o conteúdo, acho que é muito importante. Nós vamos falar dos seus livros depois, acho que é algo que é muito importante e rico para as pessoas. E agradeço de verdade, cara. Não, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer. Eu tava com saudade de você, né, cara? Quanto tempo que a gente não se falava. E é excelente a gente ter essas oportunidades de gerar conteúdo, né, útil, né, trazer informação de qualidade para todo mundo e ao mesmo tempo a gente mata a saudade, né, de se falar e conversar em alto nível. Sempre um prazer, cara, falar com você. Não, eu que agradeço, Marucho. Então, vamos lá, deixa eu fazer uma breve apresentação. Marucho, me corrija se eu estiver errado. Um cara que teve uma baita experiência no mercado de e-commerce, trabalhou na Showstock como head, foi CEO na... Desculpa, na... Nossa, deu um branco, na Netshoes. Na Netshoes, na Que Vestir. Que Vestir. Fundou até uma dúvida, Marucho. Você fundou a consultoria, até além dos seus livros, eu nunca acabei fazendo. A consultoria veio antes como eu falo, de você trabalhar no mercado de e-commerce? Foi bem no início? Você já tinha aberto a consultoria? Não, na verdade, na década de 90, eu tive uma agência digital, uma das primeiras agências digitais do Brasil, na época que era tudo mato e eu tinha cabelo, e a gente não sabia muito o que fazer, e viu aquele período antes da bolha da internet, muita gente com investidor, com muita grana, com muitos projetos, e a gente não tinha, acho que, a competência de montar um business plan e criar um projeto, então a gente foi atrás no mercado de opções que a gente, de repente, pudesse prestar serviço para esses caras que estavam com o projeto. E foi assim que a gente fez o nosso movimento, né? Nesse começo, a gente teve essa agência. Eu fui ter a consultoria depois, em 2011, né? Faz 8 anos que eu toco a consultoria, depois já de ter feito uma carreira no e-commerce. O que eu tive no comecinho foi uma agência digital, não foi a consultoria ainda. Ah, que bacana. E da agência, a consultoria, depois foi para o mercado de e-commerce, muito no mercado de atendimento ou na parte operacional, nas empresas, conforme já citamos, e depois você fundou a consultoria, aí, escreveu os livros, tudo mais. Se quiser complementar, seria muito importante, Marucho. O meu primeiro emprego é atendimento a clientes, né? Eu sou apaixonado pelo assunto atendimento desde que eu nasci no mercado, né? Eu fui atendente de telemarketing, que era o nome que se dava, da Microsoft. Então, meu primeiro emprego foi trabalhando para o Bill Gates, na época que ele era o CEO da Microsoft. E minha primeira jornada foi essa, e foi onde eu tirei muitos insights e aprendizados sobre a importância do atender, do que estratégico era. E imagina, era meu primeiro emprego, era uma empresa que terceirizava o atendimento, eu não tinha o controle da estratégia do negócio, né? Mas eu via que tinha coisas ali que eu não concordava muito, porque eu era um primeiro emprego, um cara que nunca tinha trabalhado, que foi colocado para atender em pouquíssimos dias de treinamento. E não era bem um treinamento, eu fui só colocado para ouvir ligação, falaram, senta aí e atende. E eu lembro que eu entrei em pânico, que eu falei, cara, como é que pode? A empresa, na época, a Microsoft era a empresa mais importante no mercado, mais que Google, não existia Google, não tinha essas coisas. Era a grande empresa do mundo, todo mundo queria trabalhar nela. E eu pensava, cara, como é que os caras podem ser tão malucos de colocar na mão de uma pessoa bem intencionada, honesta, mas que não tem competência para falar em nome desse negócio? Porque eu representava a empresa, eu estava falando em nome de uma corporação mundial. E eu ficava louco com isso. Eu falava, cara, não é possível que isso está acontecendo, que é assim que é o mercado de trabalho, é assim que as empresas fazem. Eu fiquei louco com isso. E eu tive a oportunidade, a alegria de todo lugar que eu trabalhei depois no mercado, eu sempre tive um pezinho no atendimento, né? Porque eu trabalhei muito com e-commerce, e e-commerce tem uma operação de atendimento, não tem como não ter, né? É parte do negócio. Então eu sou um cara apaixonado pelo assunto e não somos parceiros à toa, né? Porque a gente tem essa mesma paixão. E eu tenho essa ideia e essa missão de propagar o quanto que o atendimento é fundamental e importante para o mercado, o quanto que essa vertente de trabalho e ela é tão estratégica quanto qualquer outra área, ou se não mais. Então essa que é a ideia, eu estou muito feliz de bater esse papo para a gente poder contar essas histórias, né, e falar um pouquinho disso. Eu acredito muito que o mercado de atendimento, foi o meu primeiro emprego registrado, foi telemarketing, Tamo e junto. me deu uma bagagem, eu falo, acho que muito se conecta, né? Onde você está no presente hoje, é muito fácil olhar, mas é interessante você fazer essas ligações de pontos, como tudo parece fazer sentido, como as coisas se conectam, né? E é tudo meio sem muito coerência, você vai para um lugar, vai para o outro, mas no final a história é muito bonita, isso que eu acho muito interessante, da maioria das pessoas a gente vê isso, né? E aí eu acho um ponto muito interessante, cara, até aproveitando o barco. Quarta-feira a gente tem as reuniões onde o Cello acaba puxando muito a questão de cultura da RAI, né?
Uhum. que fala muito da nossa missão, que a nossa missão é de aproximar as empresas dos consumidores. Essa é a nossa missão e a gente tem um objetivo muito claro na questão de ser uma plataforma, né? Mas a gente já começa a se perguntar, e aí eu já jogo até essa bucha, Maruja, aí você quer muito sua ajuda. Hoje a gente vendo, hoje todos nós, como consumidor, atendimento 24/7, toda hora tendo disponibilidade para tirar dúvida, ou pelo menos procurar para ter ou para comprar, precisar de um atendimento. Nós passamos a ser pessoas mais ativas na internet, então estamos interagindo muito mais. E aí que eu te pergunto, como encantar diante dessa demanda, onde a gente tem uma necessidade de urgência hoje, que a internet possibilitou isso, e por um lado a gente tem as empresas têm essa necessidade de aproximação, né? Essa missão, né? Vamos dizer, e as empresas estão lutando muito para isso. Gostaria muito do seu comentário sobre esse assunto. Você sabe que a gente veio passando transformações do comportamento do consumidor, né? Quando eu comecei no meu primeiro emprego, há mais de 20 anos atrás, o mercado, os clientes, eles eram mais passivos, né? A gente tinha uma coisa meio top-down, que o que a empresa dizia, o cliente acatava. Era muito doido, né, o processo como era. O cliente não sabia que ele podia reclamar, que ele podia ter direito. Ele tinha um outro, mas era muito localizado. Aí começou um grau de interatividade até um ponto que a gente está hoje, que o cliente ele impacta extremamente o negócio. Ele às vezes diz como o negócio tem que se comportar, ou a empresa está fora do jogo. Então você vê que houve e a gente está amadurecendo ainda, principalmente no Brasil, né? O Código de Defesa do Consumidor é novo, eu acho ainda muito novo, muito jovem, com muitos acertos ainda para serem ajustados ali. Então a gente tem uma mudança de cultura, de comportamento. A gente às vezes vai para os extremos, porque como a gente está aprendendo, né, a gente é jovem nesse negócio enquanto consumidor, então a gente às vezes é muito mimizento, a gente passa do ponto com as empresas, a gente ainda não sabe como, uma reclamação a gente já ameaça que vai colocar advogados, a gente ainda passa do tom, porque a gente não sabe ainda o direito nosso, o que são nossos direitos, é um processo de amadurecimento. Mas sem querer ser simplista, mas a coisa é muito mais simples, só que ao mesmo tempo ela tem complexidade porque a gente fica perdido às vezes nesse universo muito mais, nessa camada mais alta de possibilidades e formas de fazer e não sei o quê, e a gente esquece uma coisa muito simples, conhecer profundamente quem é essa pessoa ou esse grupo de pessoas que eu quero servir. Eu acho que conheço, eu penso que conheço, porque eu parto do que eu acho. A maior parte das empresas atendem clientes partindo de pressupostos e não de realidade. E a coisa é tão simples, cara. Eu gosto de brincar assim que a gente deveria, quando a gente pensa atendimento, ou pensa fazer um negócio de encantamento, nesse cenário que a gente tem maluco, de muitas possibilidades, muitas interfaces e tudo mais, voltar para o simples, que o simples sempre resolve. A gente relembrar, sabe, você é um casal, você é um cara que é um cara apaixonado, né? Eu também sou, né? Esses casais apaixonados, quando a gente olha assim um casal apaixonado, você repara que ele tem até mudanças fisiológicas. O casal apaixonado, o cara tem aquela adrenalina, ele presta atenção em todos os detalhes da parceira ou do parceiro, ele está apaixonado, então ele está conectado. A pupila dilata para ele poder ter mais atenção em tudo, ele percebe tudo, cada pedacinho importa. As histórias, a gente bebe as histórias assim com muita paixão, né? A gente quer saber a história toda, quer ouvir. Só que aí um relacionamento, depois de algum prazo, ele tende a entrar no normal, numa normalidade. E aí se perde, às vezes, um pouco dessas coisas. Nasce o amor, que é muito legal, mas se perde um pouco da paixão. Quando se perde a paixão, se perde a capacidade de continuar conectado e antecipando detalhes e necessidades. Por isso que muitos relacionamentos vão para o saco, né? Que não consegue ir. Mas em relação ao consumidor é a mesma coisa. Quando a gente começa a empresa, muita gente faz isso, está apaixonado ali. Então, está muito ligado com o cliente. As startups têm essa pegada. É muito cliente, é muito foco, tem aquele brilho no olho, a pupila dilatada. Estou a fim de saber quem é esse carinha que eu quero servir, conhecer mais esse ser humano do outro lado. Só que chega uma hora lá que entra num estado de qualidade, não é mais qualidade, vira quantidade. E aí eu começo a olhar em uma instância assim, que canais, que processo. Fica uma coisa muito fria. A proposta seria, você quer encantar, não esquece do essencial, cara. Não esquece de se apaixonar todo dia de novo. Assim como falo, né? Você tem que se apaixonar todo dia pela pessoa que está com você. Você tem que se apaixonar todo dia pelo cliente de novo. Você tem que relembrar todo dia por que você trabalha, por que você faz o que você faz. Quem é esse cara? O que ele tem para te traduzir como negócio? Porque se você estiver extremamente conectado com o cliente, você continua viável.
Por isso que é essencial isso, né? As empresas agora, principalmente agora bateu lá a pandemia, muitas coisas aconteceram, mas você percebe muita empresa patinando porque ela não fez esse casamento, não se apaixonou, ela não tinha essa conexão, então ela não sabe o que fazer agora, porque ela fala, vai ser agora vou tirar um coelho da cartola. Não é coelho da cartola, agora tem que mostrar que se importa, você tem que mostrar proximidade, presença, você tem que ter empatia, entender a dor do outro, o processo de medo que o cliente vive. É muito sobre isso, sabe? Tipo, é menos firula e é muito mais essência. E é engraçado, porque parece tão óbvio, mas muitas empresas batem cabeça, porque elas ficam dentro dos seus castelinhos de tomadas de decisão, das suas war rooms, né? Que a gente fala, né? E o cara vai, se fecha e se tranca numa porta, mas ele se isola do que é real. Tem cara às vezes a gente faz consultoria e fala pro cara, você já conversou com o seu cliente? Não. A gente pega lá e liga pro cliente na hora, vamos ouvir aqui, Dona Maria Helena. Maria Helena, tudo bem? Prazer, cliente, empresa, conheçam-se. Ela tá cheia de ideia louca aqui que ela quer te falar e vocês não estão ouvindo. Quando que eles ouvem? Quando ela reclama, quando ela tá gritando, quando ela vai pro extremo. Aí, cara, não é mais um relacionamento. Aí já entrou naquela parte do relacionamento que já começaram as brigas, já tá indo pro juizado daqui a pouco. Então, perdeu-se a paixão, né? Não se construiu o amor, e aí você vai agora brigar no juizado. Então, tipo, eu acho que dá para fazer esse paralelo com os relacionamentos, com o que é você atender. Atender é sobre servir, né? É sobre você estar disposto pelo outro. Porque é o motivo de você existir. Qualquer empresa abre porque ela tem que fazer uma missão. E aí, se eu não sei disso ou eu não estou conectado com isso, qual que é a razão de eu existir? Eu estou fora do mercado. Sim. Não, perfeito. E até, pessoal, falando tanto de amor, relacionamento, se quem quiser dar uns coraçõezinhos nesse momento, é importante. Tá com o dedo no coração. Pega esse aviãozinho, joga pros amigos, joga pros... Depois a gente vai por etapa. Primeiro joga pros amigos, né? Caramba, eu achei muito interessante isso. E até aproveitando, o M. Calçado acabou de perguntar como você acha que vai acabar o contato físico? Puxa, eu acho que não. Antes da pandemia, eu já defendia que não. Eu defendia que, por exemplo, muita gente falava assim, com comércio eletrônico vai acabar a loja física, muita gente falava assim, né, vai acabar. E eu defendia um conceito de transformação, não de acabar, mas de se transformar. Por exemplo, a gente tem o conceito do PDV, né, que é o ponto de venda. E eu comecei a falar no mercado sobre o PDE, que é o ponto de experiência. Então, você, na verdade, não vai fechar a loja, mas vai transformar o momento físico numa nova forma de experiência. Com a pandemia, e a gente ainda não sabe exatamente, a gente sabe as questões de saúde, como que tem que ser a questão de isolamento, a questão de distanciamento, aquilo tudo que a gente sabe, ou está aprendendo. Mas a gente não sabe ainda como que isso vai ficar, como isso vai ser, quando assentar tudo isso, qual que vai ser a consolidação desse troço. Mas é fato que não vai acabar. Existem entregáveis incríveis ainda para acontecer. Eu estava pensando nesses dias, né? O uso da máscara é uma coisa diferente, né? Para alguns países já não, né? Tipo, quem usa burca assim já está meio que acostumado, mas já reparou que a gente vai aprender de novo ou vai se reconectar com o relacionamento a partir do olhar? Porque você só tem essa área agora para enxergar e você vai precisar ser muito bom de ler a pessoa pelo olhar. A gente sabe fazer isso, a gente vem com esse DNA de fábrica, mas a gente largou um pouco isso de lado. Então a gente começou a não notar as pessoas e tal. Então eu fico imaginando, quando tiver uma reabertura, talvez com essa nova dinâmica, a gente vai talvez colocar a máscara como uma parte cultural nossa agora. Olha que interessante, isso são mudanças, a gente vai começar a ler o cliente de forma diferente. Eu estava pensando nessas viagens, né, de pensar como é que vai ser o relacionamento. Porque o olhar diz tudo e a gente está aprendendo. Estão aprendendo no home office, né, de fazer isso que a gente está fazendo agora, que a gente só olha o ombro para cima, né, não tem o resto da linguagem corporal. São vários aprendizados. Então, eu acho que não vai acabar, mas eu acho que a gente vai ajustar ou aprender formas diferentes que não fogem da essência, porque na essência a gente se comunica com isso. Mas vai mudar o tipo de experiência que eu vou precisar entregar para o cliente. Minha sugestão, a base da pirâmide de Maslow, que é a base da pirâmide das necessidades, ela fala muito sobre segurança, né? Tá ali no segundo etapinha ali, é segurança. Quando deu a pandemia, o que aconteceu naturalmente com todos nós praticamente, voltamos para a base da pirâmide, não importa onde eu estava na subida ali da escalada, eu voltei para a base. Você voltou, todo mundo que está aqui ouvindo voltou.
Eu não sei mais o que vai acontecer, então isso já dá insegurança. Eu tenho que me preparar para o futuro. Questão de emprego, questão de economia, questão de saúde, questão de não sei o quê. É muita coisa. Então, o nosso cliente está também nessa vibe. Então, dentro das experiências que a gente pode trazer hoje, eu acho que tem muito sobre como é que eu vou organizar processos que eu mostre para ele que é seguro se relacionar comigo. Então, frases que falam a palavra segurança, gestos que mostram que eu me preocupo com a segurança, não com a minha, mas eu estou olhando para o outro agora, né? Preciso ser mais empático, né? Nesse momento de quando a pessoa está insegura, ela quer um colo, ela quer um carinho, ela quer um reconhecimento. Então, esse eu acho que é o momento, assim, de mudanças de experiência, mas não, de verdade, eu não acredito que vai acabar. Continua, só que complementares. Eu acho que também, até fazendo um vínculo, também respondendo o FM Calçados, obrigado pela participação. Gente, por favor, interage, é muito importante, tá? Muito boa eu pergunta. também não acredito, acho muita questão de demanda reprimida. Eu tô com uma baita saudade de abraçar meus pais, uma baita saudade de estar. Então, assim, acredito que nem você comentou, são outros canais, vão aprender outras formas de se comunicar, não só nós, quem até menos tem um pouco mais de habilidade para isso, que não tinha muito convívio, está se adequando. A terceira idade, a gente vê um aumento no e-commerce de terceira idade tendo essa primeira experiência, então acredito muito que são maneiras, mas eu nunca acho que extingue a outra ou passa por uma evolução que é tudo gradativo. Eu nunca acredito naquela ruptura que acontece. Bom, é raro as exceções que isso. Acho que a ruptura desse momento é a maneira de estar em casa. Aconteceu uma ruptura porque é coisa sanitária, né? Então, de saúde, questões de saúde. Então, fez com que tivéssemos, né? Minha opinião sobre esse assunto. Mas pegando até o vínculo, Marujo, até pegando a Magia da Excelência, esse livro fantástico, muito legal, eu li, onde faz uma correlação, até explicar para as pessoas, muito com o mundo Disney. Ele não fala somente de Disney, deixando bem claro, mas traz um conceito de um bom atendimento, pegando muito os viés da que a Disney mostra, né? E aí ele separa muito a questão do palco e bastidores. Para quem esteve na Disney, pô, o show é uma maravilha. Você vê, não acha uma coisa fora. E até quem nunca foi, vê um filme, você vê, não tem nenhum erro, é uma perfeição, é uma excelência que você fala, caramba, como atinge essa maturidade? Já quando faz os bastidores, é algo que quem não sabe é importante. Tem uns túneis de baixo, o Marujo pode até falar um pouquinho mais pra gente, onde passa os alimentos para poder trafegar. O Mickey, o Pateta, vai de um lado para o outro, você fala, caramba, como o cara apareceu e não cruzou comigo? Eu tô andando o tempo todo, nem cruzo pro cara. E aí a gente traz para a realidade do e-commerce, né? Poucas pessoas, terceirização. Como trazer essa magia, que posso dizer, no varejo, né? Que eu acho assim, diante de todas essas, não vou pôr dificuldades, mas todos esses entraves, como continuar entregando excelência e trazer essa magia que seja perceptível para o consumidor? Legal. Esse conceito de palco bastidores é muito interessante, né? Eles brincam muito, a Disney tem isso, né? Só para entender o histórico, né? Eu fui estudar o case da Disney com profundidade, primeiro por ser apaixonado por excelência, encantamento, atendimento, e a Disney é uma referência disso, né? E também para ajudar nos meus projetos de consultoria. Só que eu também tenho uma área de treinamento dentro da minha empresa, né? E aí, quando eu fui lá para o Disney Institute na Flórida fazer um curso, que eles têm uma escola de negócios, né, da Disney, e no segundo dia, eu vendo aquele monte de coisa que eles estavam falando, eu falei, cara, isso cabe muito no Brasil se eu fizer uma adaptação. Então, eu voltei já com o rabisco do Magia da Excelência, que virou um treinamento e deu origem para o livro. Que é uma coisa que nos dá muita alegria, né? É uma parte que é muito prazerosa do nosso trabalho, porque é divertidíssimo, porque é Disney, né? Só que eles realmente... Eu adorei. Desculpa estar te interromper, mas foi fantástico. Imagina. A gente faz o Magia, a gente tem agora o Magia Online, né? Até adequado para o momento atual, mas a ideia nossa é na diversão ensinar, né? Porque esse é o método Disney de aprendizado, a didática deles é essa, né? A pessoa se diverte e aprende, você assiste um filme, você ri, você chora, mas ele deixa uma mensagem. Então a Disney tem muito essa prática, né? E a gente fez o Magia muito pensado nisso também. O livro também ele é divertido, leve, solto, mas tem conteúdo sólido, tem bastante entrega. Eu não falei isso pra ninguém, cara. Eu vou te contar um segredo aqui, eu vou contar pros amigos. O Magia da Excelência, esse livro aqui, né? O que você mostrou, né? Que eu também tenho uma edição minha aqui. O Magia, quando eu acabei, eu não passei por um revisor ortográfico de língua portuguesa. Eu fiz uma revisão e eu passei para um psicólogo. Eu fiz o cara ler e ele me apontar se no livro existia em algum momento algum gatilho de culpa, eu puxasse pro cara alguma dor, algum sofrimento, baixasse a moral, a autoestima do cara.
E ele, de verdade, ele corrigiu várias coisas da minha fala no livro. Eu reescrevi ou tirei. E o Magia Final, ele passou por essa revisão, porque a história é, você vai ler esse livro, você tem que sair melhor do que quando você começou. Então a ideia do livro é te elevar. Então eu pensei estrategicamente isso. E isso é um conceito que eu posso levar para o universo do atendimento, para as empresas. Eu preciso pensar no outro. Então o lance de encantar, praticar excelência, etc., está muito sobre comportamento, sobre conhecer as necessidades e conseguir fazer entregas que conversam nesse nível. Então isso tudo é pensado. Então, uma coisa que eu aprendi com a Disney sobre esse lance de palco e bastidores é que nada lá é por acaso. Eles pensam em tudo isso. Eles são intencionais nas coisas, né? Eles têm uma frase que eu acho muito bacana, que eles falam assim, nós aprendemos a ser intencionais onde os outros não são. Eu acho que esse é um pulo do gato pra gente. Se eu olhar pro meu negócio e fizer de propósito coisas que os outros fazem por obrigação ou estão deixando isso no automático, a gente já ganha o jogo, a gente tem diferenciais estratégicos importantes. O lance do palco e bastidores, eles colocam porque eles são uma empresa de show, né? Mas quem não é de show? Todos nós aqui somos show. E a empresa de show, ela tem essa ideia, né? Palco é onde eu tô dando meu show, então é alta performance, é onde eu preciso brilhar. Bastidores é onde o cliente não está, onde ele não aparece. Então, nossa página na internet é palco, porque o cliente está vendo nossa marca. Onde tem cliente é palco, nossa rede social é palco, nosso pacote é palco. Na hora que a gente manda a encomenda do e-commerce para casa do cliente ou no delivery, aquilo é palco, então a embalagem é palco. Tudo ela está dizendo e contando uma história, e está encantando ou não. Então, por isso que a visão de palco e bastidores é onde eu relaxo, onde eu tenho o meu momento, eu posso ser eu mesmo. Tipo, eu tô no palco aqui com você agora, eu vou acabar a live, eu volto para os bastidores. Aí daqui a pouco eu vou falar com o cliente, eu volto para o palco. Então, esse movimento de entrada e saída faz com que a gente tenha um momento para descansar e relaxar, porque é importante e necessário, porque se eu ficar em alta performance e alta rotação, eu pifo. Ninguém é sobre-humano. Mas o lance é que quando eu estiver em palco, eu vou ser o melhor que eu posso ser naquele momento. E não significa ser perfeito, porque excelência não é sobre perfeição, excelência é sobre você fazer o melhor que você pode hoje. Então, se você tem competência e capacidade de fazer algo, usa o máximo dos seus talentos e faça o melhor que você pode. Muita gente nem começa porque não vai ficar perfeito. E aí, isso é o perfeccionismo, que não tem nada a ver com excelência. Excelência é fazer o melhor que você pode fazer agora. Então, a gente está fazendo a melhor live que a gente pode hoje. Eu sei que você se preparou, você pensou no que você está falando comigo. Não é assim aleatório. Você tem um trabalho, você praticou excelência, está praticando agora. Aí, se a gente fizer uma outra live daqui a 2 semanas, pode ser melhor que essa? Pode. Mas a gente vai dormir feliz porque fez o nosso melhor trabalho hoje. E isso é excelência. Então, quando a gente fala de atendimento, traduzindo isso para atendimento, praticar excelência é sobre isso, trabalhar focado, entender que o cliente está no palco comigo, então eu preciso buscar alta performance, mas não é com dor, com desespero, não é com perfeição. É com o melhor que eu posso fazer hoje. E isso torna a relação honesta. A gente fala muito de marcas humanizadas, né, de empresas que precisam humanizar a marca. A humanização passa por você ser você mesmo, na tua linguagem, na tua abordagem, na realidade. Então, empresas que estão praticando excelência, elas não vão ser perfeitas, então elas podem errar. E quando errarem, elas vão pedir desculpa, elas vão assumir erros, elas vão corrigir a rota, elas vão aprender e vão melhorar. Isso é encantador. O cliente espera coisas assim. A gente, às vezes, tem medo do cliente e fala assim, imagina, meu Deus, eu tenho que apagar esse Reclame Aqui, tem muita coisa lá. Cara, pode ter coisa no Reclame Aqui, mas o que você está fazendo lá? Porque aquilo lá é tua propaganda, pro bem ou pro mal. Mas se você trabalha direitinho, você pega aquilo como uma oportunidade. Então, é palco também e você trabalha com alta performance. Enfim, eu me empolguei, mas acho que é essa a linha, né, que a gente leva quando fala disso tudo. E os bastidores da Disney é incrível. Eles têm os corredores, muita gente fala assim, tu foi lá na Disney. Eu fui várias vezes, porque a gente também, agora não dá, né, mas a gente também leva turmas para treinar lá, na Disney. Então a gente subcontrata os bastidores, a gente faz uma Magia da Excelência versão Orlando, né, então faz lá. Legal. É bem divertido, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar, né, ao vivo. Então a gente visita parque, a gente faz um monte de coisa, e visita os utilidores, que são os corredores dos bastidores. Eles chamam de utilidores, são os corredores de utilidade, né, utilitários. Então, os bastidores deles, o que acontece? A gente entra nos bastidores, vira palco, porque a gente é cliente. Eles mudam o comportamento algumas vezes, porque eles olham e falam, poxa, tem gente que não é da empresa aqui, que é cliente. E a gente percebe bem essa transição entre o cara sair e voltar. Os bastidores, ele relaxa, ele descansa, e ele volta para o palco para poder fazer o show dele e dar o melhor que ele pode, alta performance. Aí tem a magia que acontece, o encantamento. Não, perfeito.
Eu também acho que assim, a questão da excelência é a questão de quando você está em contato com o cliente, a gente está falando muito, é meio que uma frase muito dita, ó, colocar o cliente no centro da empresa, né? Mas, assim, é parte de uma mudança de toda a estrutura, né? É um mindset, uma mudança que a gente que tem que mudar desde cima e vai descendo para toda a estrutura. E aquilo, não achar que o problema que acontece de uma área, algo específico, mas sim é a melhor forma. E quando cada um for, independente do papel que exercer na empresa, é tentar fazer o melhor. Equívocos vão acontecer, falhas, acontece, faz parte, né? Isso aí, e todo mundo já entende isso. O que eu Uhum. acredito que é muito importante é a forma em que você vai conduzir e como você vai mostrar a resolução desse problema para quem estiver vendo. Então, vamos citar um exemplo da Disney, que nem aconteceu lá quando eu tive, peguei aquele barquinho que vai até o parque da Disney e aconteceu uma parada minha brusca. Aconteceu, as pessoas se machucaram, caíram, mas tiveram todo o cuidado de que foi um acontecimento, e acontece. Mas quando saía do barco, tá tudo bem, então um a um perguntava. Então eu senti a magia acontecendo, né? Apesar de ter pouquinho, mas aquilo marca, porque na verdade você tenta achar, você vai num lugar, você vê tanta Uhum. perfeição que você fala, eu vou lá tentar achar uma coisa de errado. Você tenta procurar, você quer achar alguma coisa, falar, eu achei que deu ter errado. Mas é muito difícil, é raro, então eu acho que é muito disso, né? Acho que nas empresas você tem que trazer para os seus profissionais, colaboradores, que quando estiver à frente do cliente, entregar o seu melhor. Independente. Você pode estar num dia ruim, não adianta. É esse profissionalismo que é. E essa separação, né? Excelência é diferente de perfeição. Então, acho que isso foi muito bem colocado. Acho, da maneira que você colocou, muito fácil o entendimento, mano. Acho muito bom mesmo. E a galera tá curtindo aqui. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal, falando sobre o que você acha de clientes ter que ter mais deveria ser mais valorizado, né? Eu acho que é um senso comum que a gente tem, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que uma coisa que vai conectar com isso, né? É uma coisa interessante falar sobre excelência. Acho que vale um parênteses assim rápido. A excelência, a cultura de excelência no Brasil, ela está enviesada, ela veio errada, porque eu aprendi errado. Eu aprendi assim, as empresas falando assim, você tem que trabalhar com excelência, meio que você tem que ir bem na escola, você tem que tirar 10, você tem que ser um sucesso. Porque isso associou-se à excelência, claro, que é alta performance, entregas de alto padrão, alto nível e bacana. Mas de verdade, eu sempre fiz uma conta na minha cabeça, cara, eu preciso mesmo tirar 10? Se eu tirar 7, eu passo? Passo, então eu vou tirar 7. E é o que a maioria de nós faz. Para que eu vou? O meu chefe está mandando eu atender com excelência, mas, cara, se eu fizer o atendimento meia boca aqui, mas fizer, e jogar aqui no indicador e passou, passou, para que eu vou me matar? Essa é a questão que eu acho que foi o que eu aprendi com a Disney. Eu fui buscar uma solução nesse sentido, porque eu falei assim, como é que faz isso ser uma coisa natural? Porque eu não gosto do você tem que. Eu nunca gostei de ser obrigado, forçado a fazer nada. Não vou fazer a excelência que você está mandando. E aí eu descobri que não vai mesmo, e ninguém vai. A excelência, ela nasce dentro da gente, é uma filosofia de vida. Ela se encaixa no seu jeito de ser, e ela não é uma coisa de fora. E eu não sabia disso, eu fui aprender isso com os caras, porque eles são uma empresa de excelência e as pessoas que estão lá gostam da excelência como filosofia de vida delas. E por isso que estão lá. E aí eu comecei a perceber que a prática da excelência é muito mais sobre um trabalho que a gente faz com a gente mesmo para a gente ficar em paz com a gente. Porque olha só, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que está devendo, em algum momento vem uma cobrança. E não é de fora, é uma cobrança da consciência. A gente sente quando está devendo. A nossa consciência fica gritando e a gente não dorme bem, a gente não tá legal, e aí a gente começa a ficar mal. E o grande lance, o que a gente está falando sobre excelência, é um trabalho para você, primeiro para você, porque você gosta de você e você fica bem quando faz. Então, eu entendi que aí eu somo isso, pessoas que têm um nível de consciência mais bacana sobre não enterrar seus próprios talentos, não menosprezar suas competências, ou seja, a alta performance ela surge natural, porque a pessoa quer fazer aquilo para o mundo, ela quer entregar aquilo que ela sabe que ela é boa e ela quer aprimorar aquilo que ela é boa. Isso já está bem resolvido nela, ela aprendeu isso, porque ela sabe que isso é ser feliz. Então, percebe, é um grau de maturidade que a gente não é ensinado aqui no Brasil, não é culturalmente propagado na escola, nas famílias, e precisa muito que isso chegasse para todo mundo, para as pessoas entenderem que a excelência a gente deveria aprender em casa, que é assim, filho, eu não estou obrigando que você tire 10, mas se você é bom nesse troço, busca o 10, porque vai te fazer bem, você vai ficar feliz com ele, vai te fazer bem.
A sua consciência vai te aprovar, você vai botar a cabecinha no travesseiro à noite, você vai dormir em paz. Mais velho, a gente entende mais isso, porque a gente começa a ter muito de culpas e a gente vai ficando mal. A felicidade está muito sobre isso. Aí eu aprendi essa questão porque ela nasce na gente. Daí, quando você vai para uma empresa que tem a ideia da excelência, ela precisa construir uma cultura muito poderosa. A base essencial de qualquer negócio de sucesso é ter uma cultura muito bem amarrada. A cultura é o jeitão que a gente faz as coisas aqui dentro. Dá para resumir assim, né? É o nosso jeitão. Então, a nossa cultura, ela vai ser propagada através... por isso você falou que é de cima e embaixo, né? Tem que vir lá de cima, porque ela é top-down. Mas ela desce para as lideranças vão contar essas histórias para as pessoas e vão falar assim, faz sentido para você isso que a gente quer propagar para o mundo? A gente quer construir esse negócio que é diferente nisso, que ela quer entregar isso aqui. Você gostaria de fazer parte disso? Quer estar nesse barco? Aí a gente tem o match do Tinder corporativo, né? Sua visão de mundo e de demandas que você quer fazer misturado com aquele propósito da empresa. Então você fala, cara, eu vou fazer naturalmente o meu melhor, porque agora eu estou encaixado. Isso parece, cara, historinha. Parece, mas você é tão longe da realidade. Não é. As empresas que já fizeram esse movimento, elas estão ganhando muito dinheiro. Elas estão se dando muito bem. E o turnover é baixo, as pessoas estão felizes de fazer parte. Aí existe o engajamento, que é você estar em alguma coisa de corpo e alma. As pessoas têm um propósito na vida, mas a maioria delas, o propósito é muito raso. É pagar boleto, por exemplo. Então, tem uma história que eu acho que é legal contar aqui rapidinho. Eles contaram para mim. Tinham 2 pessoas trabalhando numa obra. 2 pedreiros. Eles chegaram pro primeiro pedreiro e falaram assim, qual que é o seu trabalho? O cara tá mal-humorado, saco cheio. Ele falou, tá vendo aqui? Tô carregando tijolo. Beleza. Aí vai pra outra pessoa e pergunta assim, qual que é o seu trabalho? É a mesma função. Qual que é o seu trabalho? Ele fala assim, eu tô ajudando a construir uma catedral. E aí, percebe? É o mesmo trabalho, a mesma função, o mesmo salário, mas a visão sobre o trabalho é diferente. Esse cara que está construindo catedral, ele tem uma projeção, ele tem um propósito mais profundo, não é só pagar boleto. Ele fala, eu faço parte de algo maior e eu gosto de pertencer a algo assim. E isso me faz ter prazer em fazer o meu melhor. Ele vai fazer excelência. Então, antes de falar sobre o atendimento, que é a ponta final, eu tenho que voltar algumas casinhas e falar como é que é a minha origem disso. Como é que eu construí minha cultura, qual que é a missão desse meu negócio, o que eu quero deixar de legado para o mundo, o que eu quero fazer. Parece balela, mas isso agora, ainda mais com o Covid, isso nunca foi tão importante. Porque a gente que está sofrendo, a gente não quer fazer negócio com qualquer empresa agora, a gente quer negócio com propósito. A gente quer olhar para a empresa e falar assim, me fala a tua verdade aí que eu quero ver se é compatível com a minha. Percebe? As questões sociais, raciais, está tudo vindo à tona, porque as pessoas não querem mais qualquer coisa rasa. Elas querem profundidade na relação. Se é para pôr meu dinheiro em alguma coisa, que seja uma coisa que vale a pena. E as pessoas que trabalham também, grande parte do público do mercado de trabalho começa também a buscar empresas que falam assim, isso faz sentido, eu acredito nisso. Aí tem uma chave de sucesso, e aí a excelência surge de forma mais orgânica, e não daquele você tem que, se você não praticar excelência, está fora da empresa, porque aí não é natural, e a gente sabe na ponta quando a gente tem alguém que tem prazer em servir, e quando alguém está lá só porque precisa pagar boleto. Mesmo quando a pessoa estiver no dia ruim, ela não esquece que ela está construindo uma catedral, então ela tem mais resiliência, ela supera o processo. Então eu sempre pergunto nos treinamentos para o pessoal, depois que eu conto essa história, eu vou perguntar para a galera que está nos ouvindo, vocês estão hoje carregando tijolo, ou vocês estão ajudando a construir catedrais? Se a gente tiver isso bem resolvido, a gente sabe o que a gente está fazendo e a excelência vem naturalmente. Não, sem dúvida. E até pegando esse vínculo, acho que é muito importante. A gente viu que na última década, como o consumidor mudou, né? Tantos dispositivos mobiles, tantos recursos que foram disponibilizados para nós, fez com que nós tornássemos muito mais participativo com as marcas. E a marca viu, eu não vou querer bater de frente, porque bater de frente não vai levar. É mais fácil dividir com o meu público o que acontece e propagar a informação em cada vez uma aproximação e uma horizontalidade, né? Mas aí, quando as empresas vão buscar o seu curso, vão buscar... qual que é o desejo delas? Sair da estaca zero e mudar, ser umas Zappos da vida, ou não, mudar um pedacinho, ou não, até mesmo ver muita questão da Disney, que acha que imagina que a empresa possa se tornar. Qual que é um pouco, divide para nós, que é muito legal essa parte do feedback, para a questão, as pessoas querem mudar, vai muito de encontro assim, eu quero mudar meu atendimento, eu quero mudar a minha forma de tratar o cliente, né? Por onde eu começo? Tem várias origens, né, as demandas que a gente recebe. Algumas são bem organizadinhas, assim, o cara já está num momento que ele já veio construindo, e ele fala, falta aquela cerejinha, ou falta aquele lembrete para minha equipe, falta aquele processo que eu consiga dar andar a milha a mais, né? Fazer aquela outra milha.
Já outros casos, o cara não fez a lição de casa, ele não tem a base da estrutura e ele acha que o treinamento vai salvar o planeta. Que ele bota os caras num final de semana no evento, faz vou contratar um golfinho, né? Ele aparece, faz uma graça e some. E é isso, e vai resolver meus problemas. Esse é um caso que a gente entra num detalhe de ajudar a empresa um pouco mais. Porque não é sobre só transferir conhecimento, é sobre mudanças estruturais, é o seu DNA que é essencial. O treinamento, ele não resolve problemas, ele pode reduzir questões técnicas, ele pode aprimorar questões técnicas, ele melhora o desenvolvimento de alguns soft skills, né, comportamentais, mas na essência, a base precisa ser construída. Por isso que quando a gente fala de encantamento, eu volto para a cultura. A cultura poderosa, ela é a base da excelência de negócios. Porque a cultura propaga para a liderança, propaga para a minha comunicação de marca, propaga para o meu relacionamento com o consumidor, porque eu tenho os pilares muito amarrados. E eu tenho, eu preciso implantar aqui uma visão de customer centricity, preciso começar a olhar para o cliente. Cara, você vai olhar para o cliente se é do seu DNA olhar para o cliente. Então você tem que refazer a sua missão de vida aqui, você tem que olhar para isso. Isso está conectado com isso? Não está. Então faz a lição de casa, ajusta e propaga. Porque isso vai se tornar natural dentro de você. Não é um acessório que eu plugo, é muito mais... É igual, né, vou contratar a Rai, porque ela vai resolver o problema de atendimento, porque agora tem uma plataforma. Cara, ela é uma ferramenta, ela é um meio, ela não é o fim. Então, o cara não vai melhorar o atendimento, ele vai ter como escalar mais, ele tem uma série de benefícios, mas, essencialmente, na essência, ele não resolve se ele não resolver o próprio DNA. Então, eu acho que quando vem a busca... Marucho, vai lá e resolve meu problema, porque você vai fazer uma palestra de 2 horas. Eu acho perigosíssimo e eu não me proponho a fazer um trabalho desse tipo. Eu oriento a empresa, faço o trabalho, mas se ele estiver conectado com outras frentes que eles vão ter que fazer. Porque senão eu entendo que não tem nem ROI. O cara não vai ter retorno. Ele vai falar depois que contratei o treinamento não resolveu o meu problema. Esse cara é ruim. Eu não quero que alguém pense isso do meu trabalho, porque não seria honesto. Não seria justo, inclusive. Então, essa que é a ideia. Vem de todo tipo de demanda, legal. Mas eu acho que a lição de casa é gestão, né? Do processo como um todo antes. Sem dúvida. Primeiro eu quero agradecer José Paulo Mota, está presente, o Bruno e a Karine, que também acabou de fazer uma pergunta, né? Mas antes da pergunta, quem puder dar uns coraçõezinhos, tô apaixonado pela live, tá muito legal. E agora manda o aviãozinho para os seus vizinhos, para os seus amigos mais íntimos. Agora as pessoas precisam conhecer toda essa informação, é muito interessante. Vamos aproveitar a mensagem da Karina, ela fez uma pergunta quais são as principais formas e ferramentas melhores para medir a satisfação dos clientes? Eu acho que a principal coisa é conversar com o cliente, né? Aquelas coisas de antigamente, né? A mercearia lá, o cara conhecia todo mundo pelo nome, ele sabia quem era, você vai naqueles restaurantes assim que tem o dono ali na porta, ele conhece, ele cumprimenta todo mundo. Quem está próximo do cliente tem muito insight, porque ele vê e ele ouve, né? Ele tá dentro do que acontece. Então, acho que o primeiro ponto seria ter essa dinâmica. Acho que antes de pensar qualquer indicador ou etc., mas ter a dinâmica de ouvir o cliente. E eu posso fazer isso de várias formas. Por exemplo, pegar um exemplo de atendimento. Eu trabalhei em atendimento, você também. Eu lembro que às vezes apareciam umas ligações muito bizarras, umas coisas muito esquisitas. E eu ficava assim, cara, isso aqui é diferente, mas ninguém queria saber. Isso não existia um relatório que eu tinha que reportar isso. Isso morria em mim. Então não chegava a quem tomava a decisão que tinha lá um público diferente, querendo umas novidades, e a empresa podia se reinventar, ou podia criar novos serviços, novos produtos, a partir do feedback que o cliente estava dando. Então, quer dizer, eu preciso ter primeiro uma cultura de ouvir de verdade, de uma escuta realmente real, não só falar assim, fala que eu te escuto, fala com o meu dedo. A partir daí, eu vou começar a medir também por indicadores. Eu tenho alguns indicadores que são viáveis. Está muito na moda NPS, muita gente fala de NPS, e muita gente entende NPS, inclusive, de forma errada. NPS, ele mede lealdade do cliente. Ele não mede sobre o atendimento ser bom ou ruim. Quem mede se o atendimento é bom ou ruim é um outro indicador que chama CSAT, que é de Satisfaction, né? Que é o Score Satisfaction. O CSAT é aquilo que a gente vai, quando vai numa farmácia e tem aquelas carinhas, a gente aperta, qual sorrisinho, triste, feliz. Quando você vai no Madeiro, que você sai do restaurante, tem um totem com carinhas, aquilo é CSAT. Aquilo mede satisfação, é muito mais associado ao como é que foi a experiência do cara em relacionado a alguma coisa. Então, como é que foi sua satisfação com esse atendimento? Como foi a satisfação com a compra, com o uso do produto e assim por diante? Eu posso medir isso.
E eu tenho essa métrica do NPS que ele vai medir a lealdade, o quanto que esse cara está engajado comigo, a ponto dele ser também um propagador da minha palavra. Então ele vai virar o meu maior evangelizador, porque esse cara propaga, ele fala de mim. Então no NPS a gente vai medir esse grau de lealdade. Então a gente tem lá os detratores, que são os caras que só não vão falar bem, como vão falar muito mal. Tem os neutros, que são caras que estão no meio do caminho, mas eu tenho lá os caras que vão realmente engajados levar a minha palavra para diante. Então, é um recurso super bacana, tem muita referência de mercado, inclusive eu posso comparar como é que é o NPS do meu mercado, tem várias referências. E tem um que é pouquíssimo observado, que eu gosto muito, que é o CES, que é o Customer Effort Scoring. Customer Effort Scoring é você ver qual que é o esforço que o cliente precisa fazer para fazer negócio com você. E quando a gente fala de experiência de cliente e de sucesso e encantamento, a principal fator-chave para você gerar valor no mercado é redução de atrito, é redução de esforço. Então, quando eu revisito meus processos e reduzo algumas instâncias de bloqueio e de atrito e de dor para o cliente, eu resolvo minha vida, eu ganho o jogo. O e-commerce ele foi o sucesso que foi porque ele reduz atrito. Eu não tenho que me deslocar, pegar fila, não sei o quê. Não, eu entro no site, compro no meu bolso, tá a solução. Então, é redução pura de atrito. Então, eu posso e devo medir se meus processos eles têm atrito ou não. Então, o CES, ele é uma taxa de 1 a 7, e eu consigo ter, o 7 é 0, atrito é muito bom, e o 1 é muito ruim, e eu consigo também, de alguma forma, medir esse tipo de situação. E eu faço pontualmente. Como é que foi você fechar contrato comigo? Como é que foi para você conseguir ser atendido hoje? Como é que foi para você comprar na minha loja virtual? Como é que foi para você usar o estacionamento do meu estabelecimento? Sabe, você pode medir esforço e tentar identificar pontos de atrito em várias camadas dos seus processos. Se você acha a solução para isso, você tem um jogo muito bem feito e muita chance de ganhar, muita chance. Então, são alguns indicadores, fora os básicos, né, que uma ferramenta tipo a Hike já tem vários, um painel incrível de indicadores variados que você pode olhar. Mas é importante isso. O indicador não serve para nada se ele não for útil para tomar alguma decisão. Eu prefiro trabalhar com um ou dois e fazer de forma útil a minha evolução, ele realmente me pontuar coisas úteis e que eu consigo mexer e evoluir, do que eu ter 300 indicadores só para falar que eu tenho um painel da NASA e eu não faço nada com aquilo. Então, de verdade, inclusive, eu sou um cara que todas as planilhas que me mandavam, assim, às vezes o pessoal das minhas equipes se empolgava, né? Me mandava, assim, 300 linhas, 300 colunas. Eu mandava já ocultar todas que não interessavam, eu só queria olhar onde estava com problema, queria focar, porque o indicador serve para isso, para a gente tomar decisão, né? Então, eu acho que essa que é a ideia quando a gente fala de indicador de atendimento, de excelência e tudo mais. Não, é perfeito. E a gente trabalha com isso. Acho que um livro muito bom é a Pergunta Definitiva 2.0, onde ele pega muito essa questão do NPS e trabalha muito bem. E assim, e aproveitando, ele vai muito na questão até financeira, né? O quanto as empresas se beneficiam utilizando o NPS. E o NPS é curioso, né, Marucho, que ele surgiu de estudos, né? De estudiosos que foi entendendo o comportamento, pegou a nota de 0 a 10, porque é o que a gente aprende a contar desde criancinha, e aí entendeu sabendo um pouquinho mais, e aí gerou uma metodologia, e hoje eu falo, na RAI, um dos 5 principais indicadores, se eu posso considerar os 2, ou um dos 3 primeiros, dos 2 posso dizer, o NPS é um que está sempre em pauta e está sempre em pauta lá na RAI. E eu vejo todas as empresas, né? A busca por soluções, a gente acaba oferecendo essa solução para o mercado e a gente vê que é muito aderente para os dias de hoje, né? E aí uma coisa que a gente vai um pouco para o lado de liderança, né? No seu livro fala muito um aspecto muito importante sobre as empresas, as pessoas acabam ela não demite as empresas, mas sim o líder, né? O que você entende? Eu gostaria que você explorasse um pouco mais esse assunto para capacitação desse líder, né? Porque hoje, nos dias de hoje, liderar é aquilo. Não sei se você se torna mais velho e quando é mais velho você acaba tendo, não entenda a rusga, mas algumas coisas que você acaba não concordando, um pouco mais de dificuldade para as novas gerações. A gente sabe que o nosso público de atendimento é um público jovem, é um público que tem uma vontade imensa de trabalhar, é a primeira oportunidade. E aí eu gostaria muito de saber a sua visão. Esse líder, como ele tem que se portar, ou qual é a melhor forma? Acho que essa é uma das necessidades, acho que de todos nós, de trabalhar, de saber
como liderar. E a gente sabe que ocorre várias mudanças, várias gerações, e está atualizado para isso. Acho que isso é muito importante. E aí, é o que vai fazer a grande diferença que você também coloca, né? As pessoas que souberem fazer gestão de pessoas são as empresas que vão se destacar. É. Desenvolve um pouco isso, que eu acho muito importante. Eu falo até quando eu li essa parte do seu livro, tá? Eu até misturando esses dois assuntos, são duas perguntas ao mesmo tempo. Eu passei a primeira vez e entendi como algo motivacional. Mas hoje está muito em vogue essa questão, né? Qual é importante pessoas conhecer. E não é clichê, é o que está acontecendo. Não. A necessidade. Então a gente pega uma geração, a gente fala a questão do líder, que ele precisa papel, e do lado a questão da empresa. Eu precisaria muito da sua ajuda a desenvolver esses dois juntos, Marujo. Como que você trata pois isso? É. Como você entende? Cara, eu amo o assunto comportamento humano e, de verdade, ele ajuda a gente a ser mais feliz, mais em paz, mais equilibrado, sim, mas eu não olho para o viés de autoajuda, eu olho muito mais na questão de melhoria, né, de evolução e de tudo que você pratica quando você conhece de gente, você vai ser melhor. Tanto é que eu estava vendo o estudo da Singularity University, eles têm sempre muitas projeções do futuro, como é que vai ser, né? Então eu vi um estudo sobre as relações de trabalho no futuro. E eles deixam muito enfatizado que os líderes do futuro são caras bons de pessoas, são caras que entendem de gente, porque esse é o soft skill mais fundamental. Muitos processos, muitas coisas operacionalmente falando, vão ser feitos por máquinas, e tudo bem. Agora, o que vai prevalecer são as habilidades, as competências humanas, porque as máquinas fazem o quebra-sal. Agora, emoções, comportamentos e gestão das emoções é uma habilidade do profissional desse século, próximo agora. Então, já para agora. Então, a liderança, ela parte do pressuposto que um líder ele precisa ser uma pessoa que conhece minimamente de como funcionam pessoas. Não porque ele vai ser o legalzão com a galera, não é sobre isso, mas é sobre entender do comportamento para poder servir melhor essas pessoas. Porque esse negócio de que eu vou ser líder para ficar mandando, isso ainda funciona em alguns mercados muito isolados, mas na prática, quando você pega ainda mais essa galera nova que está chegando no mercado, que vem super movida a propósito, super engajada com causas e com ideias, cara, esse cara não vai engolir um chefe autoritário que não faz sentido o processo. Ele vai cobrar performance, ele vai fazer um monte de coisa, mas a questão humana é fundamental ser desenvolvida. E a conexão da liderança com isso é porque a liderança ela cumpre um papel importante de atender bem as pessoas que estão internamente trabalhando para que elas possam atender bem o cliente lá fora. Parece óbvio isso, mas as empresas acham que só tem que atender o cliente. Mas quem é o principal cliente que você precisa atender? É dentro de casa. Se as pessoas estão bem atendidas, bem servidas, elas vão naturalmente se sentir mais engajadas e vão praticar excelência. Agora, não é uma propaganda de margarina. Tem meta, tem objetivos, tem performance. Agora, elas estão dentro de ideias que são justas e são sólidas. E aí a liderança ela tem esse papel muito mais de ser um multiplicador dessa cultura. Então, ele é um cara que propaga o jeitão da empresa. Se ela está muito bem resolvida sobre os critérios dela, esse cara vai levar a isso. Então, as ações dele são pautadas pelos valores da empresa, pela missão da empresa, por onde ela quer chegar, o que ela acredita, os inegociáveis, né, aquelas coisas que estão escritas na pedra, que você não pode deixar a sua equipe abrir mão. Então, o líder não permite que saia disso, porque isso é o nosso negociável, isso é a nossa essência. Então, a liderança, eu acho que ela tem um papel extremamente fundamental, porque ela sim, grande parte do que ela faz é essencialmente a manutenção. Você tem redução de turnover, você tem um time engajado e a prática da excelência surge daí. Essa questão, acho que ela é principal quando a gente fala exatamente que as pessoas acabam trocando de chefe e não de empresa, né? A empresa, às vezes, ela sai lamentando, puta, aquela empresa é tão legal, mas é que eu não suporto trabalhar com esse cara ou com essa mina. Não consigo, eu queria muito ter um ambiente mais bacana. Então, muitas empresas têm isso, tem caras tóxicos que estão acabando com a empresa e estão minando tudo aquilo que é construído, porque existe um gap enorme entre o que a direção lá no Olimpo sugere para o que chega na última ponta, porque não se olha isso. Então, você tem, às vezes, líderes que... Você falou de formação de líder. Às vezes, o líder não é formado, ele é jogado para trabalhar lá. Então, você tem cara de líder, tá aqui, veste a camisa e sai trabalhando. E o cara faz o melhor que ele pode. Ele às vezes, não tem uma base. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, muito critério na formação das lideranças, treinar as lideranças,
eles são propagadores da cultura, então eles têm que ser os experts na cultura, então tem que lembrar eles o tempo todo da cultura para que eles fiquem fazendo esse movimento. E aí as atitudes deles são mais garantidas de que estão dentro do que a gente espera enquanto estratégia de negócio. E aí você tem uma coesão. Vai ter gente que não vai gostar daquela liderança, ela talvez não goste daquela cultura, e ela não deveria ficar nessa empresa, vai ser feliz em outro lugar, e tá tudo bem. Agora, as pessoas que permanecem, elas ficam mais engajadas, porque faz sentido para elas. E o líder, ele propaga essa verdade, ele não é um cara inconsistente, não é um dia ele tá de um jeito, outro dia ele fala outra coisa, ele tá sempre ali. O que é o que é, tá escrito na pedra, então vamos. Então, eu acho que a liderança, ela é uma parte que não pode ser colocada de lado, não pode ser esquecida. Ela não é o mal necessário, e essa visão antiquada de líder, que é o cara que só ordena, também ela cai por terra de verdade. Mas ele, como agente de propagação de cultura, desenvolvimento de liderança, formando outros líderes, inclusive na equipe, eu acho fantástico. Aí eu acho que encaixa mesmo, a gente tem resultados. Eu como papel de líder, eu sempre tive duas coisas, que eu acho sempre não ter a dependência, né, do líder, eu acho que é uma coisa que tem que passar conhecimento, né, diante disso, então que não dependa de você e que as equipes possam ela mesma ser autossuficiente, eu acredito muito nisso. Acabei falando também outra, capacitação, eu acho que capacitação é algo imprescindível. Eu sempre fui muito mais pegar pessoas para moldar, ou pessoas muito gabaritadas, acho que são fases, né? Quando você pega uma pessoa para moldar, aquilo que você quer levar para estar junto com você o tempo, e tem pessoas que você quer, que são especialistas, são pessoas com uma bagagem enorme, muitas delas são melhores em características que até muito melhores que eu em várias características, mas por quê? Porque precisa resolver, precisa dar conta de um recado que essa pessoa tem mais, não só referência, mas com mais conhecimento. Eu acredito isso, acho que a questão e o papel do líder mesmo é aquele líder não só motivador, mas é o líder que saiba delegar, líder que também ele seja servidor. Servidor, acho que é uma das principais de todas. Eu acredito muito na questão do servidor. Estar disponível, acessível, independente quem seja, porque eu acho que é fundamental para a confiança, né? Para você ter todos os colaboradores engajados com você. Eu acredito muito nisso, né? E tem um negócio, uma questão interessante só para fechar, que eu acho que é legal pontuar. O mundo ideal para um líder você ter uma equipe extremamente madura, que sabe o que tem que ser feito, que corre sozinha, que eu não preciso ficar atrapalhando, né? Eu vou deixar os caras correr, se eu mexer muito, eu atrapalho. Esse é o mundo perfeito. Mas não é essa a realidade na maior parte dos times, principalmente quando entram pessoas novas. Então, eu gosto muito da ideia que assim, a autoridade ou a autonomia se conquista. Eu não dou de presente. A pessoa ela precisa ganhar a autonomia quando ela se mostra preparada para receber, porque Homem-Aranha, né? Muitos poderes, muitas responsabilidades, né? Quanto mais poderes, Uncle Ben, né? Tio Ben falando para Homem-Aranha. Então, é a mesma coisa quando o líder... Eu não posso, como líder, eu posso matar minha equipe se eu der muito poder, se eles não estão prontos. Ou criar muitas expectativas e esquecer que eu tenho um papel também fundamental em alguns momentos. Eu gosto muito de um conceito que ele é antigo, e muita gente não conhece ainda, mas eu acho que ele me ajudou muito na minha carreira de líder, que é a liderança situacional. A liderança situacional, ela tem um conceito, depois que quem estiver nos assistindo e quiser, busca no Google liderança situacional, você vai ver que tem um gráfico, que são 4 quadrantes. O que são esses quadrantes? Eu pego, olho para a minha equipe e eu encaixo o meu time, cada um, no quadrante que ele está. O que é isso? Ele parte do princípio que as pessoas não são iguais e elas não estão em momentos de maturidade para o trabalho e de vida iguais. Então, o líder situacional, ele tem uma situação de atuação para cada liderado e não uma geral. Às vezes a gente falha porque a gente é um líder só, igual assim, o pai e a mãe. Eu amo meus filhos todos iguais. Os filhos são diferentes, caramba. Eles têm necessidades diferentes na educação e na criação. O liderado é a mesma coisa. Então, a liderança situacional, eu acho ela muito justa e muito boa para você conseguir não ter susto. Então, você coloca no primeiro quadrante as pessoas que acabaram de chegar, elas não têm ainda grau de maturidade para o trabalho. Eu preciso ser diretivo, eu tenho que direcionar o trabalho, ela tem que pedir para mim para ir no banheiro. Posso ir no banheiro, chefe? Eu não sei onde é o banheiro. Esse é o momento dela. Então, eu tenho que estar próximo. E aí eu tenho um perfil meu de liderança que é de professor. Eu sou o cara que tem que investir um tempo ensinando. Os líderes não querem fazer isso. Eles querem ficar de longe. É chato, mas é o momento desse cara. Então, eu vou precisar para ele ser isso.
Agora eu tenho no outro extremo, no quarto quadrante, um cara que ele é tão autônomo que ele não precisa mais nem delegar. Ou no terceiro quadrante eu delego ainda. Que delegar não é largar, né? Eu vou dar a tarefa, esse cara vai correr e depois eu vou checar no fim com ele. E vou acompanhar durante também. E eu vou checar. Agora, o cara que está no quarto quadrante, ele já tem a chave do cofre, ele já sabe, ele levanta a porta da loja, ele já faz tudo para mim. Esse é o cara que vai no dia a dia conduzir tudo. Então, eu não posso pegar minha forma de atuação com um cara desse que já sabe tudo para o cara que acabou de chegar. Porque aí, esse cara que acabou de chegar vai gerar uma ansiedade enorme nele, porque ele vai fazer o melhor que ele pode, ele vai errar sem parar, aí errando ele vai tomar carcada, ele vai ficar com medo, ele vai se sentir, ele pede para sair. Aí eu perdi, de repente, um talento que eu não transformei, porque eu não agi com a situação certa com ele. Então, a gente vai... o bom papel do líder é pensar esse quadro e falar assim, deixa eu trabalhar para levar esses caras para próximos quadrantes. Então, eu vou pegar, vou tirar todo mundo do primeiro, vou jogar todo mundo do segundo. E como é que eu faço isso? Trabalho direcionado para cada um. Então, eu acho que isso acho que colabora, né, nessa visão de liderança, acho que pode ajudar bastante quem está nos ouvindo aí. Não, Maruxa, nós temos 1 minuto e 36, cara. Tinha tanta coisa, mas eu acho que é muito importante, que a minha pergunta, acho que foi um desejo meu de tirar dúvidas do livro. Eu acho, cara, é a diferença desses 2 livros. São 2 obras que eu gostei muito delas, cada um com o seu propósito. Se você puder explicar em 1 minuto, cara, e dar suas considerações finais, eu acho que é muito importante para o público conhecer, falar onde comprar, porque eu acho que isso vale muito a pena. No meu Instagram, na @Rodrigo Marucho, né, se alguém quiser seguir, lá tem na bio tem um link, tem o Linktree, lá tem o link para os 2 livros, dá para você comprar por lá. O Magia da Excelência, esse livro aqui, ele é um livro que tem a base da excelência de negócios. Ele é inspirado no case da Disney e a partir daí eu coloco 5 questões que são fundamentais para você montar um negócio de sucesso ou ter uma carreira de sucesso. Então é para você se formar como líder, como empresário, como carreira e também ter um negócio de sucesso. Esse aqui foi feito com o Samuca, né, o Samuel Gonçalves. Ele tem 20 anos de e-commerce e eu junto. A gente juntou 40 anos de quebradas de cara, aprendizados, e fizemos esse livro. Aqui tem uma visão dupla, que é o que faltava para o mercado. A gente fala de olho no peixe e no gato, porque eu falo sobre um olho que é no peixe, que são vendas, e o Samuca fala da operação. Muita gente pensa negócio só olhando para uma ponta, e a gente fez a conexão entre todos. Então, a gente conseguiu, dentro do livro, fazer uma proposta que no mesmo capítulo eu falo de um lado e ele fala de outro, do mesmo assunto. Então, a gente tem uma entrega mais completa. Esse é o conceito desse aqui para quem quer desenhar ou evoluir um e-commerce. Então, esse olho no peixe, outro no gato. E tem o Magia aqui, que é o meu xodózinho de versão garantida. Tá acabando, gente. Muito obrigado. A Tardelli também entrou. Marucho, muito obrigado.